Olá meninas, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui pastora Rúbia falando, hoje nosso quarto capítulo do livro Mulheres Empoderadas, falando de empoderamento feminino, falando, dos nossos desafios diários, hoje já é quinta-feira. Atrasamos a postagem hoje do conteúdo dessa semana, uma semana bastante corrida. Como vocês podem ver, nossa igreja está em reforma. Eu estou gravando aqui na igreja, nossa congregação ADFN aqui em Mundo Novo. Inclusive, você que é aqui de Mundo Novo ou da região que está participando desse grupo, eu quero te convidar a fazer uma visita na nossa igreja. Nós temos culto quinta-feira, inclusive. Quinta-feira, quinta profética, às 19 horas, e nós temos culto no domingo de celebração às 19 horas também. Temos salinha para as crianças, a DFN Kids é uma bênção, uma salinha toda decorada para a sua criança se sentir bem à vontade, com tarefinhas voltadas para a idade delas. Nós procuramos apresentar Jesus de uma forma que as crianças entendam e que elas já cresçam com esse coração voltado para Deus, para Jesus. Amém por essa parte. Agora vamos dar início, à nossa quarta aula. Não posso bem dizer uma aula, mas o nosso quarto capítulo, a nossa quarta reflexão. E o tema, de vez em quando, eu sempre falo isso, de vez em quando vocês vão me ver olhando para o livro, porque nós estamos estudando um livro, e esse vídeo é voltado para um grupo de WhatsApp que nós temos, algumas mulheres. Se você quiser participar do nosso grupo também, deixe o seu comentário com o seu número de WhatsApp, que nós vamos estar colocando você, adicionando você no nosso grupo. Ok, meninas? Vem comigo, bonita, que esse capítulo promete muita coisa para nós. Nós já estudamos, nós já refletimos sobre, deixe-me ver quais foram os capítulos que nós já vimos aqui. Primeiro foi eu, amada do Pai. Segunda, uma mulher vitoriosa, nós falamos sobre Débora. Terceiro, a super mulher. Quantas vezes a gente se frustra porque a gente coloca na nossa mente, esse superpoder da super mulher, e nós aprendemos que não somos super mulher. Nós não somos a Mulher Maravilha, mas nós somos maravilhosas. E quando a gente aprende o poder que a gente tem de colocar cada coisa no seu devido lugar, trazendo para a realidade da nossa vida, do nosso dia a dia, as coisas começam a funcionar. Eu sempre digo para as meninas, você não é super mulher e você não é a Mulher Maravilha, mas Deus te fez uma mulher maravilhosa. E por isso, com a graça de Deus, nós estamos falando de um livro sobre empoderamento. Nos últimos anos, muito se ouviu falar sobre empoderamento, mas o nosso empoderamento, ele não vem de nós mesmas, porque em nós mesmas não há força o suficiente para se manter de pé. Em nós mesmas não há força o suficiente para a gente vencer todos os dias todas as demandas da nossa vida, como mulher, como esposa, como mãe, como uma trabalhadora, não é verdade? Como uma profissional. Então é a força de Deus. O que nos empodera é o Espírito Santo. O que nos empodera é a nossa fé. O que nos empodera é saber que Deus, o nosso Pai, nos ama e Ele nos esforça para que a gente possa vencer todos os dias. E nesse quarto capítulo nós vamos falar sobre um assunto que é assim muito interessante. Doadora de vida, a graça de ser mãe. Quantas de vocês aí são mães? Quando assistir o vídeo, coloca lá no nosso grupo do WhatsApp, eu sou mãe de 1, eu sou mãe de 2, eu sou mãe de 3. Coloca lá para a gente poder ter essa interatividade. Eu sou mãe de uma criança de 5 anos. E ela é muito especial, o nome dela é Isabela e ela gosta bastante de conversar, gente. Então, eu doei uma vida para aquela menina, para aquela mocinha, e ela passa o dia inteiro atrás de mim, mãe, mas é uma graça, é uma dádiva a gente poder ser mãe, a gente poder ser doadora de vida.
E a autora destacou aqui primeiro um texto que está lá em Gênesis 2:23, Gênesis, o livro da criação, o livro do início de tudo, né? Que diz assim: ela se chamará mulher, porque do homem foi tirada. E é tão interessante que as feministas, né, de hoje, elas querem por tudo provar que não precisam do homem para nada. Quando na verdade a palavra de Deus vem quebrando todo esse raciocínio e nos mostrando desde o início que nós só estamos aqui porque Deus criou Adão, fez Adão com suas próprias mãos, e ele viu que Adão estava só, ele viu que Adão estava assim com muito tempo vago na agenda, com a mente muito fresca. Aí Deus resolveu criar Eva da costela de Adão. Como nós não precisamos dos homens, se para a gente ser criada, o Criador Deus precisou tirar uma costela de Adão. Colocou Adão em um profundo sono, tirou uma costelinha dele e criou a gente. Imagina só, eu preciso do meu marido, não é verdade? Então assim, Deus já vem quebrando toda essa linha ideológica que vai contra os princípios da palavra dele. Nós somos empoderadas, mas porque somos empoderadas não precisamos dizer que não necessitamos dos homens, né? Que toda força está em nós. Não, não é bem assim. Nós nos chamamos mulheres, nós somos a coroa da criação. A bem verdade é que o mundo sem as mulheres seria muito sem graça. E Deus percebeu isso desde o início, por isso que lá no Éden ele já criou Eva. Só porque existia uma coisa muito complicada, um sentimento que brotou no coração de Eva, o sentimento da insatisfação. E nós estamos falando de doadora de vida, a graça de ser mãe. Quantas de nós, muitas vezes, nos pegamos com um sentimento de insatisfação, com um sentimento de esgotamento, por causa de criar e educar e apacentar o coração, as emoções, os comportamentos dos nossos filhos. Esses dias eu até estava vendo um Reels no Instagram e a pessoa falando assim: tá me perguntando que eu vou ter só um filho? Eu vou ter só um filho, porque aqui na minha casa quem cria esse filho sou eu, não é a avó, não é o avô, não são as telas, né, de celular, computador, notebook, o que for. E eu achei muito interessante, porque hoje a maioria dos pais não estão tendo tempo para educar os seus filhos, para ter momento de qualidade, para pastorear o coração das crianças, para ensinar no caminho. Não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho. Existe uma explicação e uma ilustração muito simples para esse versículo. Meu pai sempre falou: ensinar o caminho é fácil. Você pega a sua criança e fala bem assim: meu filho, você vai lá no mercado, você vai comprar um pacote de Bombril e você vai direto, depois você vira à esquerda e você vai chegar no mercado. Você está ensinando o caminho, mas essa criança vai ter que percorrer esse caminho sozinho. Quem protege essa criança no caminho? Quem é o escudo dessa criança? Quem vai livrar ela dos ataques, da violência? Quem vai segurar na mão dela quando ela for atravessar a rua para poder chegar ao mercado? Quem vai instruir essa criança a qual marca de Bombril que ela vai ter que comprar? E aí quando essa criança volta, que ela volta com Bombril errado, que não é o que a gente queria, a gente fica chateado, porque a gente acha que a criança precisa saber. Não é verdade? A gente quer o resultado, a gente quer uma criança pronta, mas a gente não quer pegar na mão dessa criança e falar bem assim: vamos ali no mercado, eu preciso te ensinar a comprar um Bombril, o Bombril certo. Eu preciso te ensinar a receber o troco da maneira certa. Eu preciso te ensinar a dar bom dia para a atendente do caixa que vai atender você. Eu preciso segurar na tua mão para poder você olhar para um lado e para o outro da rua, para você poder atravessar a rua. Sabe que hoje a gente se encontra muito aqui, a graça de ser mãe. E eu poderia, sem medo nenhum,
pegar a graça de ser mãe e trazendo para o contexto que a gente vive hoje, colocar a desgraça de ser mãe. Na cabeça de muita gente, na cabeça de muita mulher, é uma desgraça. Porque a gente se pega na maior parte do tempo com a insatisfação dentro do nosso coração. Porque o tempo que eu poderia estar fazendo outra coisa, eu preciso estar voltada para essa criança, eu preciso estar voltada para esse adolescente. O tempo que eu poderia estar gastando comigo, eu preciso gastar com essa criança, com esse adolescente, com esse jovem. E é bem verdade. Gerar um filho, gerar uma criança, a fase mais simples, por mais que seja difícil e complicada, é a fase que essa criança está no nosso ventre. É a fase mais simples. Quanto mais cresce essa criança, mais dificuldade a gente tem de poder conduzir ela no caminho. É por isso que eu acho muito importante a graça de ser mãe. Essa graça precisa permanecer na nossa vida. Esse encanto pela maternidade precisa permanecer na nossa vida. Eu não sei você, mas quando eu engravidei, eu colocava música para Isabela ouvir e eu ia dormir e colocava música, o celular pertinho da barriga e ela ia ouvindo aquelas canções, entende? Cultivando aquela criança. E muitas vezes depois que a criança nasce, que ela rouba o nosso tempo, ela rouba a nossa energia, ela desgasta com a gente perde essa habilidade, a gente perde esse gosto. Então, a primeira observação que eu quero fazer para nós aqui, vamos permanecer com essa graça de ser mãe, com essa graça de poder gerar os nossos filhos, mesmo depois que eles nascem, mesmo depois que eles crescem. A minha ainda tem 5 anos, mas eu sei que eu falo para mulheres aqui que têm filhos adolescentes, que têm filhos já casados, que já são avós. Eu quero te convidar a exercer essa graça da maternidade que está sobre a tua vida. Pai nunca vai ser como mãe e mãe nunca vai ser como pai. A maternidade é bem mais desgastante do que a paternidade. Mas eu acho muito bonito que Deus não colocou um homem para engravidar. Ele colocou nós para sermos mães. Ele colocou a gente, Ele escolheu a gente para ser doadora de vida, para gerar vida. Nós geramos filhos e os pais são responsáveis por dar destino. E aí eu quero falar aqui para mães que muitas vezes você precisa gerar o teu filho espiritualmente, emocionalmente, ensiná-lo, né? Em todas as demandas da vida. E muitas vezes você ainda tem que fazer a função do pai, que é dar destino, porque o pai não se posiciona, porque o pai perdeu o sacerdócio, porque o pai não tem relacionamento com Jesus. E um homem sem relacionamento com Jesus, muitas vezes se perde no caminho e perde esse sacerdócio sobre a sua vida. Muitas vezes mulheres, além de gerar a vida, elas ainda precisam dar destino aos seus filhos. E eu quero dizer para você, se você se encontra cansada, esgotada e fadigada, eu quero declarar uma palavra de Deus sobre você. E eu acredito no que eu estou falando. Eu quero declarar que a graça de Jesus Cristo vai te envolver. Enquanto você está vendo esse vídeo, o Espírito Santo, que é o Consolador, ele vai envolver você. E ele vai derramar sobre você graça abundante, para que a partir de hoje você olhe os seus filhos com um olhar de Cristo, com um olhar de amor, com um olhar de graça, de graciosidade. A mesma graça que Deus derrama sobre a nossa vida, nós precisamos, como mães, derramar sobre a vida dos nossos filhos. Porque afinal de contas, nós somos doadora de vida. Oh, glória! Eita, tô sentindo Deus aqui, viu, gente? Sozinha tô sentindo Deus. Vamos para mais uma parte que a autora nos fala aqui. Olha o que ela diz. A mulher que ama a Deus pode, assim, exercer sua função sem ferir o direito do outro, mostrando para a sociedade que é possível ser uma mulher íntegra e coerente em um mundo infiel. Nós só vamos ser revestidas da graça de Deus se a gente permanecer fiel a Ele, mesmo diante das infidelidades do mundo.
Mesmo diante das distorções morais que o mundo hoje prega, a destruição daquilo que é belo, a destruição daquilo que é excelente, a destruição daquilo que são valores eternos, que são princípios. O mundo sistêmico prega isso, mas nós vamos nos levantar como mulheres que fomos chamadas como doadoras de vida. Nós temos o poder de gerar vida, e não somente quando essa vida está dentro do nosso ventre. Quando ela nasce, nós continuamos com essa autoridade materna de continuar gerando as emoções, nutrindo os nossos filhos espiritualmente. Amém! Eita glória! Vamos lá ver o que mais que a autora destaca aqui para nós. Aí tem aqui um versículo que, gente, eu amo a história de Esté, e aqui ela ressalta, Esté 4:14, pois quem sabe não foi para isso que você chegou a essa posição de rainha? Aqui é Mardoqueu falando para a rainha Esté, que ela estava com medo porque ela não podia entrar na sala do trono, porque já tinha mais de 30 dias que o rei não a chamava. E quem se atrevesse a entrar na sala do trono sem que fosse chamada pelo rei, poderia morrer, se o rei não estendesse o seu cetro de misericórdia. E Esté ficou, como que eu vou entrar na sala do rei se já tem 30 dias que ele não me chama? Ela mandou dar essa resposta para Mardoqueu, porque o povo de Deus estava todo mundo no perrengue. E aí Mardoqueu mandou o servo falar para Esté assim, olha Esté, quem sabe não foi para um tempo como esse que você foi elevada a rainha, que você está ocupando essa posição. Se você não se levantar para fazer alguma coisa, minha filha, socorro e livramento para o povo de Deus vai vir, de outra parte vai vir, mas você e a casa do teu pai vai perecer. Quando Esté ouve as palavras de Mardoqueu, ela se levanta, convoca um jejum de 3 dias, em que todo o povo judeu jejuaria, inclusive ela, os seus servos, os animais e até os bebês que amamentavam. Iriam jejuar por 3 dias. Passados esses 3 dias, Esté entraria na sala do trono. E aí ela disse assim, se eu perecer, perecerei. Se eu morrer, eu morri. Mas pelo menos eu estou fazendo a coisa certa. Só porque ela coloca o jejum e a oração à frente, e quando ela se apresenta ao rei, a resposta dele é estender o cetro de misericórdia, e ele diz para Esté assim, o que você quer, o que você precisa, até metade do reino, mulher, eu te dou. Eita, que o favor de Deus estava recaído sobre a vida de Esté, a graça de Deus estava recaída sobre a vida de Esté. E aí eu quero perguntar para você, não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas eu quero te perguntar. Muitas vezes tu olha para o teu filho te dando o maior trabalhão. Muitas vezes tu olha para o teu filho que não está seguindo nada dos conselhos que você deu, que está se desviando do caminho certo, que está se envolvendo com coisas erradas. E o coração de mãe dói, o coração de mãe se corta nessa hora. E às vezes a gente não sabe o que fazer, com quais armas usar, com quais armas lutar. Eu quero falar para você com toda a convicção do meu coração, para um tempo como esse é que você foi colocada mãe dessa criança. Para um tempo como esse é que você foi colocada mãe desse adolescente. Para um tempo como esse é que Deus nos permitiu gerar vida, para que no momento que essas crianças, adolescentes e jovens estiverem precisando de um suporte, de um livramento, a gente se coloque na posição, a gente use as armas certas. Você é doadora de vida, você é autoridade sobre a vida dos teus filhos, você é mãe, você tem graça de Deus para exercer a maternidade. Então, minha queridona, se você está em uma posição que você não sabe mais o que fazer, eu quero te dar um conselho. Faça como Esté, jejue, ore, busque a presença de Deus, porque no dia certo, no tempo certo, Ele vai fazer com que o favor dele se recaia sobre a tua vida. E aí tu vai poder ter a conversa que tu tanto quer com teu filho, tu vai poder saber orientar, as palavras certas vão vir na tua boca. Eu estou falando aqui, eu estou sentindo a presença de Deus, eu estou sentindo de liberar no meu espírito para você,
que algo extraordinário da parte de Deus vai acontecer na tua vida, a partir do momento que você se posicionar diante da presença de Deus e entender que nós fomos chamadas mulheres, nós fomos chamadas mães, e sobre a nossa vida existe uma autoridade, sobre a nossa vida existe legalidade da parte de Deus para abençoar os nossos filhos, para abençoar a nossa casa, para abençoar a nossa geração. Eita glória, que hoje o negócio aqui tá gostoso, viu, gente? Vamos lá para o próximo passo, onde a autora destaca. Vamos lá. Opa! Finalizando, que já foi 20 minutos, gente. Eva só comeu aquele fruto porque dentro dela algo chamado insatisfação estava estabelecido. Eita! E aí? Eu quero te fazer uma pergunta. Será que a maior parte das nossas reclamações e murmurações não são insatisfações dentro da nossa alma que estão causando isso? Eu quero te convidar nesse dia a procurar dentro de você alguma insatisfação que está te afastando de cumprir o propósito que Deus tem sobre a tua vida, sobre a maternidade, sobre a graça de ser doadora de vida. Procura aí, e se tiver alguma insatisfação, vai lá compartilhar com a gente no nosso grupo do WhatsApp, vamos interagir. Eu acredito muito, gente, que Deus cura a gente através de quando a gente conta o nosso testemunho, de quando a gente expõe a nossa dor. Eu acredito muito que a cura vem a partir do momento que a gente começa a falar, que a gente começa a liberar aquilo que está dentro de nós. Para finalizar de verdade, enquanto isso, dá o seu like nesse vídeo, me ajuda a chegar mais longe, faz um comentário, curte, compartilha, divulga o nosso vídeo para alguém, para uma amiga, para uma irmã, para a prima, para alguém. Faz alguma coisa, chama ela, vem comigo, bonita. Para finalizar, o significado de ser uma mulher rixosa e iracunda evidencia uma pessoa em estado de constante hostilidade, desacordo, disputa e briga. Se você está vivendo nesse estágio, olha, liga o sinal de alerta. Começa a mudar a rota da tua vida. Começa a mudar a rota dos teus pensamentos. Deus não nos criou para sermos briguentas. Deus não nos criou para sermos rixosas. Deus não nos criou para a gente ficar pregando desacordo dentro da nossa casa. Sabia disso? O sábio Salomão, lá em Provérbios, eu não me recordo agora o versículo, mas lá em Provérbios ele diz que é melhor morar numa meia água, sozinho, do que em uma mansão com uma mulher rixosa. Imagina só, gente, vamos parar de ser rixosa. Deus não está nisso não, de jeito nenhum. Agora nós finalizamos mesmo. E aí eu volto lá no início, para a gente poder finalizar. Cadê? Aqui está. Doadora de vida, a graça de ser mãe. Com todas as tuas dificuldades, às vezes eu olho para o lado de cá, mas a câmera está aqui e eu preciso olhar para cá. Com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos medos, com todas as aflições que cercam a nossa alma, eu quero dizer para você, mulher, querida irmã, amiga, companheira, né, de responsabilidades. Eu sou mãe, sou filha, sou esposa, estou pastora, até o dia que Deus me permitir, de um pequeno rebanho aqui em Mundo Novo. Mas eu sou mãe. Deus me criou para gerar vida. Deus me criou para abençoar gerações. E como as nossas crianças precisam de mães que abençoem as suas vidas. Quanto de lixo moral o inimigo tem tentado plantar na sociedade, nos colégios, na mente das nossas crianças. Mas eu acredito que Deus vai nos levantar como mães cheias de autoridade, cheias de graça,
e que a gente vai se posicionar e começar a declarar que os nossos filhos vão chegar mais longe do que aonde a gente chegou. Os nossos filhos vão conquistar sonhos que nós não conquistamos. Os nossos filhos vão conhecer Jesus de uma forma que a gente ainda não conhece. Eu quero declarar sobre a nossa vida que os nossos filhos vão ter conexão com Deus, vão ter conexão com Jesus e vão ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Deus abençoe você, bonita. Deus abençoe a tua casa e até o próximo capítulo, querendo Deus.